Nas últimas 24 horas, infelizmente, o Brasil perdeu mais 449 vidas. Já são até agora 5.466 mortos no nosso país. A epidemia está mostrando a sua face mais dura. O Brasil está sem controle, nós não temos o número de testes que deveríamos ter, não temos o volume de equipamentos de proteção individual para os trabalhadores que atuam na linha de frente da área de saúde e também em outras áreas essenciais, como a segurança, e em diversos pontos do país começam a aparecer os sinais de colapso no sistema de saúde. Se multiplicam as cenas duríssimas de covas cavadas uma ao lado da outra, mortes de milhares de brasileiros que poderiam ter sido evitadas. E o que é pior, podem ser evitadas muitas mortes que virão e o presidente da República continua agindo com absoluta irresponsabilidade. Ontem, depois de ao longo destas mais de 6 semanas de processo em que o Brasil poderia ter se preparado adequadamente para ter os equipamentos de proteção individual, para ter os testes, para ter um plano real e efetivo de ampliação de leitos de UTI, de leitos de uso comum nos hospitais. Ontem, quando perguntado pelo número de mortes que ocorreram num dia, que foi o recorde de mortes, ocorreu ontem no país, o presidente da República se sai com a seguinte frase. Eu até vou ler para não esquecer nenhuma das palavras absurdas que ele colocou. E daí? Lamento, quer que eu faça o quê? Sou Messias, mas não faço milagres. Não, presidente Bolsonaro, nós não queremos nenhum milagre da sua parte. Nós queremos e exigimos que o senhor, como presidente da República, respeite as normas internacionais que estão sendo orientadas para o mundo inteiro para preservar vidas, para salvar vidas e para enfrentar a pandemia. Que o senhor não continue insistindo em desorientar a população brasileira, dizendo que o isolamento social, que é a única ferramenta efetiva que nós temos, deve ser abandonado. Que o senhor não continue irresponsavelmente com uma caixa de comprimidos na mão, fazendo propaganda de um remédio que não resolve o problema do coronavírus. Que o senhor respeite os milhares de trabalhadores que estão atuando no sistema de saúde, arriscando suas vidas para salvar a vida dos brasileiros. E que o senhor tome medidas efetivas para proteger as vidas de brasileiros. Que o senhor não repita mais frases estúpidas, como dizer que esta pandemia é uma fantasia, uma histeria, que é uma gripezinha, que ela está indo embora, que o senhor não é coveiro para falar de número de mortes. O senhor tem que prestar contas ao país. Hoje, eu e o deputado Paulo Teixeira ingressamos com mais 3 ações populares na Justiça brasileira. Uma delas, que eu considero a principal, ela visa proibir o presidente Jair Bolsonaro de dizer as bobagens e as desorientações que ele está cometendo quando usa a palavra como presidente da República. Que ele seja obrigado a respeitar o isolamento social. Que ele seja obrigado a deixar de falar sobre medicamentos milagrosos que não têm eficácia comprovada e que não resolvem o problema da pandemia. É gravíssima a situação em que nós estamos. Os últimos 2 dias, o Brasil perdeu mais de 400 vidas por dia. Eu lembro aqui que alguns asseclas do presidente diziam no início desta crise grave, desta pandemia gravíssima que o mundo está enfrentando, aliás, o mundo inteiro unido para enfrentar a pandemia do coronavírus. Um grande encontro da Organização Mundial da Saúde foi organizado, onde mais uma vez o Brasil não esteve presente, mas eu falava que alguns asseclas do presidente da República diziam que esta pandemia não retiraria mais do que 1.500, 2.000 vidas de brasileiros. Infelizmente, ela já retirou 5.466 vidas até hoje. E infelizmente, pela falta de testes, pela falta de postura e ação do governo federal, por ter trocado um ministro irresponsavelmente no meio da crise e colocar um ministro que não entende nada de SUS, não entende nada de saúde pública,
que desmontou a equipe que estava lá, e isto vai agravar o impacto da pandemia. Isto é um crime que Jair Bolsonaro está fazendo contra o país. Nós temos que dar um basta a tudo isto. Por isso, a nossa esperança é que a justiça acolha ações populares como essa que eu e o deputado Paulo Teixeira ingressamos hoje. Aliás, quero parabenizar o Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a nomeação do amigo da família do presidente, que queria transformar a Polícia Federal numa polícia política do presidente. Ontem nós também ingressamos com uma ação popular para impedir esta posse, e o Partido Democrata Trabalhista, o PDT, entrou com mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal, e ele foi julgado hoje liminarmente e impediu a posse de Ramagem, o amigo da família Bolsonaro, que iria entrar como diretor-geral da Polícia Federal para aparelhar a Polícia Federal ainda mais e para obstruir as investigações que estão sendo feitas e que envolvem os filhos e o próprio presidente em muito prováveis ilícitos que vão aparecer. Mas eu quero voltar para a pandemia. Nós todos brasileiros precisamos manter esta responsabilidade que a ampla maioria assumiu, de fazer o isolamento social. Precisamos chamar a atenção, denunciar, dizer que o presidente Bolsonaro não continuará dizendo as bobagens que está dizendo impunemente. Quando ele diz, e daí? O que eu posso fazer? Eu sou Messias, mas não sou milagreiro. Nós não queremos milagre de ninguém. Basta, presidente Bolsonaro. Nós queremos respeito à ciência, aos cientistas, aos técnicos que estão atuando. Queremos respeito a todos os brasileiros. Queremos respeito a este consenso internacional que é a importância do isolamento social. Queremos que o senhor reúna o seu governo e garanta a compra e o fornecimento de testes para poder mapear e não cair na subnotificação absurda. O Brasil hoje está andando às cegas no controle da pandemia. Alguns dizem, alguns estudos indiretos, inclusive o feito pela Universidade Federal de Pelotas, aliás, um excelente estudo, e dizem que o Brasil pode estar com no mínimo 10 vezes mais casos de coronavírus do que aqueles que estão sendo detectados pela falta de teste. Então, ao invés de em torno de 70 mil casos, o Brasil já poderia ter, hoje, infelizmente, 700 mil casos. Mais um dado que saiu nas últimas horas também. Infelizmente, o Brasil, desde que começou o primeiro caso de morte por coronavírus, vem tendo um número de mortes por síndrome de doença respiratória aguda, que é um guarda-chuva geral para todos os casos de infecção respiratória aguda, um número de mortes 10 vezes maior do que aquele que tinha no ano passado, neste mesmo período. Isto é o impacto evidente do coronavírus. Então nós temos que parar de mentir para o povo brasileiro. Nós não podemos mais aturar um presidente tão irresponsável que minta, que manipule, que divida o país, que jogue sempre na confusão, na briga e na divisão do país. É hora de nós unirmos todas as pessoas que têm um pensamento para ir para o lado correto da ciência, da defesa do povo brasileiro, dos empregos, da saúde, das vidas. Nós precisamos tirar Bolsonaro do nosso caminho na condução desta pandemia. E o parlamento, a justiça, as ações da sociedade, a Ordem dos Advogados do Brasil, CNBB, a Associação Brasileira de Imprensa, todos temos que atuar no sentido de desmentir e desmoralizar estas orientações absurdas, inadequadas, irresponsáveis do presidente da República. Basta, Bolsonaro. Chega de mentir para o povo brasileiro. Chega de manipular a população brasileira. Nós não aguentamos mais tanta insensatez, tanto desrespeito, tanta irresponsabilidade. É preciso agir, abrir a investigação de um processo de impeachment na Câmara Federal, abrir todos os mecanismos que nós tenhamos para conter as barbaridades de Bolsonaro.